Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém? Acho que tá tudo certo. Muito boa noite, gente. Muito boa noite mesmo por vocês estarem aqui. Amém. Israel, a Carol. É o Israel. Boa noite, tudo bem? Deus abençoe. Obrigada por você ter entrado também rapidinho, né? Não sei se tá em aula, hoje, mas faz tempo. Karen também, boa noite, paz do Senhor. Karen tá na praia, né? No Guarujá, coisa boa. Deus abençoe, né? Qualquer dia vamos ver se a gente se encontra, né? Se marca aí da gente poder ir visitar, né? E passear um pouquinho, né? Nesse lugar tão bonito. Mas obrigado pela tua presença, né? E nesta quarta-feira, né? Conforme prometido. E aí depois ainda eu combinei ainda com algumas pessoas que deixaria também, né? Esse tema gravado, essa aula gravada. Mas muito obrigado mesmo pela presença, né? De todos vocês que estão entrando, né? E aqueles que ainda vão entrar. Cleusa, boa noite. Obrigada pela presença, né? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe. E nesse momento, né? Que é um tema de estudo, da qual a gente sabe. Eu acho que eu fiquei aí 2 quartas-feiras, né? Sem que a gente gravasse, né? As lives. A primeira quarta-feira realmente eu fiquei bem gripada. E aí eu acho que foi um vírus que acabou indo, né? Acometendo aí bastante gente aí, principalmente as pessoas de perto da minha família, né? Mas com a graça do Senhor tá todo mundo bem, né? E a gente tá aí se recuperando, né? E bem a cada dia. Mas aí eu acabei ficando sem voz, né? Impedida aí de gravar naquela quarta-feira. E na última quarta-feira, né? Deus me proporcionou um convite muito especial, né? De estar junto ali com os nossos irmãos, né? Em Cristo Jesus, na Assembleia de Deus, no Ministério Madureira. Ali no bairro Concórdia, né, com o nosso pastor João Batista, né, que ele tá à frente ali do trabalho, né, e me fez o convite e eu aceitei com muito carinho. E aí juntos, né, naquela última quarta-feira, pudemos ali estar juntos, né, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor e glorificando o santo nome do Senhor, né. E o nosso propósito de todas as quartas-feiras, principalmente a partir desse horário das 20h30, é de poder falar um pouco da palavra, né, de poder aprender um pouco mais e de tirar um tempo para nós, porque a gente sabe que a nossa vida é tão corrida, né? São tantas situações que acontecem aí ao longo da nossa trajetória que nos impedem às vezes ou tira, né, o nosso foco de poder ter um pouco de, né, um momento de solitude, né? E não porque é algo consciente, né? Paz do Senhor, Deus abençoe, graça e paz. Já saudade de você, tava aqui falando pro pessoal, né? 2 quartas-feiras sem se ver, mas estamos aqui novamente para honra e glória do Senhor, né? E aí, às vezes, quando ficamos um pouco, né, de tempo, a nossa correria do dia a dia, às vezes nos tira o foco, né? E o poder da disciplina é justamente para que nos auxilie, né? A estarmos um pouco, né, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos aí diários do nosso dia a dia. Não são orações longas, né, que fazem com que a gente chegue perto do Senhor, mas que a gente fique conectado, né? Às vezes a gente não para orar o tempo todo, né? Mas o nosso coração está em Deus, o nosso pensamento em todo o tempo, né? Aquela pausa, né? Rapidamente, sempre estando próximo daquele que é capaz de transformar a nossa vida, né? A partir do momento que conhecemos e adquirimos o conhecimento, principalmente da palavra do Senhor, né? A gente sabe que a palavra do Senhor, ela nos exorta com amor, ela nos corrige, né? Ela nos traz o direcionamento, né? Todas as vezes que precisamos de tomadas de decisão, a palavra do Senhor está aqui para nos ajudar. Todas as vezes que a gente precisa de um afago, de um carinho, né? Acabamos passando ali por momentos de frustração, decepção. A palavra do Senhor, ela está aqui também para nos acalentar, né? Para cuidar da gente o tempo inteiro, né? Porque este foi o propósito, né? Jesus Cristo, ele vai novamente, né, aos céus com a graça de Deus, né? A palavra do Senhor, ela se cumpre, mas o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. E o Espírito Santo de Deus,
né, ele tem a função principal, né, o papel principal, o foco principal é de cuidar de nós, né, de nos orientar, de guiar os nossos caminhos, né, de nos dar os livramentos, de trazer a nossa consciência, né, o nosso estado de juízo. E essa consciência que o Espírito Santo traz sobre nós, para que possamos tomar as decisões corretas, é baseados na palavra do Senhor. Porque quanto mais estudamos a palavra do Senhor, mais a gente evolui. E evolui espiritualmente, evolui como ser humano, a humanidade ela evolui. E existem evidências, e eu não estou somente falando de homens de fé, né? Eu não estou falando somente com os olhos da fé, mas existem evidências científicas, matemáticas, filosóficas, sociológicas, né, comprovadas que todas as pessoas que estão diante da palavra do Senhor, que cumprem princípios, né, que seguem as regras, que vivem uma vida como verdadeiros cristãos, né, ensinando, verdadeiros seguidores de Cristo, vivem uma vida de uma forma muito mais prazerosa, né, de uma forma muito mais descansada, vamos pensar assim, o peso, né, aquele peso do mundo, aquele fardo do mundo, aquela ansiedade, aquela opressão, aquela negatividade, porque as situações de afronta, né, elas virão, porque estamos neste mundo, e neste mundo teremos aflições. Cristo já havia nos orientado pela sua própria palavra. Então, todo aquele que segue a palavra do Senhor, no momento de tribulação, ele consegue descansar. No momento da qual ele está passando uma certa dificuldade, e essas dificuldades eu estou dizendo na nossa vida material, no nosso cotidiano, né, nas nossas rotinas, com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão aqui ao nosso redor, quando passamos por estes momentos de aflição, de opressão, nós como cristãos, conhecedores da palavra do Senhor, passamos de forma diferente, né? As opressões elas são as mesmas para aqueles que servem e para aqueles que não servem. As aflições, elas são as mesmas, para aqueles que buscam e para aqueles que não buscam. A diferença está naquele que verdadeiramente decide viver a palavra do Senhor. Aquele que verdadeiramente decide ir atrás, seguir a Cristo, ter o foco naquilo que Cristo tem para suas vidas. E estas pessoas são transformadas, estas pessoas são libertadas. Nós, como verdadeiros cristãos, somos pessoas transformadas, libertadas, passamos por dificuldades sim, passamos por afrontas sim, passamos por humilhações sim, mas em tudo Deus fez mais que vencedor, glória a Deus e aleluia. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu creio que alguém que está aqui precisa ouvir, né? Não é o foco da palavra, mas Deus ele traz isso no meu coração, né? Todo aquele que vive uma vida com Deus descansa. Todo aquele que vive de acordo com a palavra do Senhor tem paz. E é isso que Deus agora, o Espírito Santo de Deus está pedindo para que eu fale para vocês, para nós nesta noite, neste momento. Descansa o seu coração. Porque todo aquele que está diante da palavra do Senhor, todo aquele que vive de acordo com os princípios cristãos, tem vitória, tem graça, tem e recebe vitória, recebe cuidado, recebe livramento. Então que você receba esta palavra no dia de hoje, porque esta palavra é profética, é do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E glória a Deus e aleluia. E todo cristão está aqui para poder receber e cantar hinos de vitória. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Miriam, paz do Senhor. Francile, paz do Senhor. Sérgio, paz do Senhor. Que saudade de vocês, né? 2 quartas-feiras, mas estamos aqui agora firmes para a honra e glória do Espírito Santo de Deus, cumprindo o nosso propósito de todas as quartas-feiras, a partir das 20h30, ter um momento aqui de solitude, de presença do Espírito Santo de Deus, para que ele nos oriente, nos ensine, nos exorte, e o principal é que andemos nos caminhos do Senhor, para que a gente possa andar nos caminhos do Senhor e receber a tão sonhada vitória.
e quando a vitória vier, estarmos preparados, com bases firmes e sólidas na palavra do Senhor, para que possamos viver aí os nossos dias, né, de muita paz, de muita alegria, não somente na nossa juventude, né, mas aí com o andar dos dias, né, termos cada vez mais e mais sabedoria e sermos exemplos e cristãos influenciadores da palavra do Senhor, né? Então este é o nosso propósito, todas as quartas-feiras, no Desperta e Haja. Desperte-se para viver os propósitos do Senhor sobre nossas vidas, né? Para que haja a existência do Espírito Santo de Deus sobre nós. E aí, como eu sempre costumo dizer, homens e mulheres comuns vivendo o sobrenatural, o extraordinário de Deus, glória a Deus e aleluia. Vamos para a palavra do Senhor, né? Esse tema, e é um tema longo, viu, irmãos? Bem extenso. Né, nós não vamos finalizar ele num só dia, né? A palavra do Senhor aqui, elas são as 7 cartas, né, que o Espírito Santo de Deus entrega para as 7 igrejas de Apocalipse. Entrega essas 7 cartas pela inspiração, né? As cartas foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mas foi dadas ao nosso apóstolo João, bem sabemos disso. E aí nós temos aí essa oportunidade e nós vamos estudar, né? Estudar as 7 cartas que foram entregues às 7 igrejas do Apocalipse. Glória a Deus e aleluia. Bom, esse foi um tema que Deus colocou no meu coração. A palavra do Senhor ela é vasta, mas nós vamos começar, né? Quem tem a Bíblia, papel e caneta na mão, nós vamos iniciar aí, né, para que possamos aí aproveitar o nosso tempo, né? E aí, como eu disse para os irmãos, não ficará somente, né, neste dia, porque às 7, né, nós vamos tentar estudar aí uma igreja, né, por quarta-feira. Então, para que não perdemos também, né, que a gente não perca nada de conteúdo, tá? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá no livro de Apocalipse. Nós vamos ler no capítulo 1. Eu só gostaria de fazer uma pequena introdução, né? No Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 9. Nós vamos ler do 9 ao 13. E aí depois a gente vai para o capítulo 2, que é o início da primeira carta. Amém? Glória a Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 9, a palavra do Senhor diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem estava falando comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Glória a Deus e aleluia! E esta é a palavra do Senhor. E só para que a gente dê, né, essa introdução, quando a palavra do Senhor, né, quando o Espírito de Deus, né, ele toca no meu coração para que pudéssemos começar esse estudo, né, das cartas, né, que foram destinadas às 7 igrejas escritas aqui, né, ao Apocalipse através da vida, né, por intermédio do Espírito Santo, mas através da vida do apóstolo João. A palavra do Senhor, ela diz que naquele momento, de todos os apóstolos, né, de todos os 12 apóstolos, o último, né, que ainda havia em vida, né, ainda estava vivo naquele momento, era o apóstolo João, né, que conforme a palavra do Senhor, no momento de perseguição, né, da igreja romana, do Império Romano, né, aos judeus convertidos a cristãos e até mesmo aos gentios, né, que se renderam ao Evangelho de Cristo através de todos os apóstolos e principalmente também uma grande participação do apóstolo Paulo, né, sobre estas igrejas, né, sobre todo aquele território da Ásia. Sabemos que devido à perseguição, né, à Igreja de Cristo,
O apóstolo João, o último naquele momento, o apóstolo vivo que andou, né, juntamente com Jesus, era discípulo de Jesus e andou junto ali, lado a lado, né, com Jesus, ele ainda estava vivo neste momento. Só que sendo perseguido, da mesma forma que a igreja de Cristo passou-se por aquele período de grande perseguição, principalmente aí a partir do ano, né, 64, quando Nero, a gente sabe que assume o poder. O imperador Nero, né, o imperador romano, né, muito cruel, e a gente sabe da história dele, perseguiu seus próprios parentes, né, perseguiu e matou a sua própria mãe, e era um homem totalmente considerado, né, numa loucura ao extremo, que a gente sabe que tacou fogo, né, em Roma, e das 14 cidades, né, que ali estavam ali, quando ele taca fogo em Roma, 10 cidades, 10 bairros, né, da cidade de Roma foram completamente destruídos. E a gente sabe que a história vai se passando, né, e quando isso acontece, né, Nero, existiam 14 bairros para você ver o mistério do Espírito Santo sobre aquele lugar naquele momento. Dos 14 bairros, né, que foram queimados, né, que foram incendiados, né, 10 foram destruídos completamente. E apenas 4 permaneceram intactos e protegidos. E justamente estes 4 bairros que estavam ali intactos e protegidos foram os bairros aonde a grande maioria eram os judeus cristãos, né? Era o povo cristão ali que servia a Cristo, que estava com Cristo, que foram protegidos. Só que isso, né, vimos o poder e o agir do Espírito Santo protegendo o seu povo, só que também através de uma mente maligna, ele arquiteta começar a perseguir, né, os cristãos e culpa os cristãos que ficaram ali vivos como sendo responsáveis por tacar fogo em Roma, tirando dele a responsabilidade de acordo com alguns historiadores. E aí o que acontece? Inicia-se a partir dali uma grande perseguição, Quando Nero é destituído do poder e entra-se outro imperador no lugar dele ali, Domiciano, a gente sabe muito bem que o que acontece, né? Ele acaba perseguindo a igreja. E o que ele faz? Ao invés, né? E naquele momento todos vão sendo mortos, né? O apóstolo Tiago, todos os mártires, no caso, eles morreram de forma mártir, né? Tiago, Pedro, Paulo, e aí eles foram sendo eliminados através da perseguição do Império Romano, né, contra os apóstolos, ou contra aqueles, né, que instituíam, que falavam que somente Jesus Cristo era o Senhor, né, contra o senhorio. Eles não declaravam, né, em alta voz que eles se rendiam ao imperador, mas não de uma forma econômica, né, ou de uma forma política, mas eles diziam que quem governava a vida deles era Jesus Cristo. E todo aquele que dizia que Jesus Cristo era o único salvador e governador da sua vida, né, eram perseguidos e mortos, e a gente sabe que foi muito trágico, né, toda aquela situação. Só que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo João, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. E ele não morreu de uma forma mártir, sendo perseguido, né? Ele foi preso numa ilha, né, de Patmos, a ilha de Patmos, que ficava bem próximo ali, né, da Ásia, aonde estava localizado estas 7 igrejas do Apocalipse. E quando ele é preso, né, quando todas as portas de homens, vamos pensar assim, se fecham, né, glória a Deus e aleluia, as portas do céu se abrem, né, para o apóstolo João. Ele preso naquela ilha, né, humilhado, açoitado e sendo penalizado, porque ele se declara como um seguidor de Cristo, né, como alguém que ama o evangelho, como alguém que propaga o evangelho e vive de uma forma cristã, de acordo com os princípios da palavra e de acordo com os ensinamentos deixados pelo seu mestre Jesus Cristo. Ele acaba sendo preso dentro desta ilha. E quando ele é preso dentro desta ilha, ele, em um determinado momento, ouve-se uma voz, né? E essa voz o chama. E a partir deste momento, ele começa a ter uma visão. Em espírito, ele acaba vendo um homem, né, semelhante, né, uma luz
né, os olhos aonde tinham chamas de fogo, glória a Deus e aleluia, né, e essa voz semelhante ao homem, existia um brilho, né, da qual ele tem essa oportunidade de ver, né, Jesus Cristo, né, já em espírito e em verdade, o único caminho, glória a Deus e aleluia. E é realmente uma visão maravilhosa da qual o próprio apóstolo João ele nos deixa, né, relatados aqui no início do Apocalipse. Mas quando a gente avança um pouco mais, né, o apóstolo João ele foi incumbido, né? Gel, paz do Senhor, que Deus te abençoe, muita saudade de você também. E eu creio que nós vamos marcar para fazer uma próxima live, viu? Glória a Deus e aleluia. E o apóstolo João, como eu estava dizendo, né, ele foi incumbido de escrever estas cartas às igrejas, né? As igrejas que estavam ali já formadas e viviam de acordo com o evangelho. Porque bem sabemos, quando a gente começa com esta primeira igreja, o Senhor ele dá um recado. E aí a gente percebe uma característica semelhante, né, na palavra do Senhor. Quando ele pede para que o apóstolo João escreva estas cartas para 7 igrejas, né, que estão citadas aqui no Evangelho de Apocalipse, ela tem uma grande semelhança da qual nós vamos estudar agora. As 7 igrejas possuem quais tipos de características? Na sua escrita, né, na literalidade da escrita, nós vemos elogios, nós vemos também críticas e advertências, como também vemos promessas. Glória a Deus e aleluia, e não é diferente da minha vida e da sua vida. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em todo tempo, quando somos guiados pela palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus em todo tempo, né, na nossa mente, ele traz à existência, à luz à nossa mente, aquilo que devemos fazer. Se as nossas escolhas são escolhas corretas ou não. O que devemos fazer? E existe uma promessa do Senhor sobre nossas vidas. Deus, ele elogia a nossa conduta quando estamos, né, vivendo, né, de acordo com a palavra do Senhor. Só que Deus também tem o prazer em nos exortar. Ele tem prazer em nos advertir. E este prazer não é para nos penalizar. É que ele quer que ele naquele momento, né, quando ele está ali nos advertindo, é que para que possamos viver de acordo com a palavra do Senhor. E isto é maravilhoso. E quando entramos nesta carta na primeira igreja, e aí a gente vai ler, né, para dar início a partir de agora, após essa introdução, para que a gente possa entender, no livro de Apocalipse, a primeira carta, né, que é relatada, é a carta à igreja de Éfeso, que começa em Apocalipse no capítulo 2, né, glória a Deus e aleluia. Esta carta foi escrita sendo direcionada à igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, ou seja, está falando de Jesus Cristo. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você se arrepender, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio, do paganismo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus e aleluia. Gente, essa carta, ela é destinada à igreja de Éfeso. Bem sabemos que Paulo, ele passa por um bom período, né, em Éfeso,
que Éfeso, eu acredito que naquela época da Ásia, né, ela fica localizada, né, a sua localização geográfica fica bem no território da Turquia hoje, atual Turquia hoje, mas bem sabemos que ali era uma grande cidade em comércio, em riqueza, né, em navegação. Então era uma cidade muito próspera, era uma cidade estratégica, né, naquele momento. Era como se fosse a capital, né? Vamos ali morar na capital, onde é a terra das oportunidades, né? A terra onde a gente tem a oportunidade de viver, né, e com muitos deleites, viver, né, com tecnologias, viver com conforto. Ali era uma cidade muito rica e muito próspera, né, economicamente e politicamente dizendo. E só que bem sabemos que ali também existia um culto ao paganismo muito grande, né, aonde tinha até uma estátua, né, de uma deusa, onde era até considerada uma das 7 maravilhas do mundo, né, do mundo antigo. O culto, né, a esta deusa, né, Diana, estava em Éfeso. E também existia uma própria estátua feita pelo próprio imperador de Roma, né, nesta cidade. Então era uma cidade que cultuava, né, que tinha muitas práticas pagãs, né, só que ali vivia e existia uma igreja fortalecida pelo poder da palavra do Senhor, né. Paulo ali, juntamente com Áquila, Priscila, e aí depois eles ainda formam também, a gente bem sabe também, o próprio apóstolo ali, e ali pertencente ao ministério, da qual eles começam a divulgar, né, e abrem a igreja e fortalecem a igreja. Paulo vive muito tempo aqui, provavelmente mais ou menos pelo que a palavra do Senhor diz, de uns 3 anos ele fica aqui estabelecido, ele se estabelece nessa cidade, né, e ele propaga o amor de Cristo, ele enfrenta os judeus e convence muitos a se converterem ao evangelho de Cristo, glória a Deus e aleluia. Só que depois de muito tempo, essa igreja ela é fortalecida, só que ela vive dentro de um local onde a cultura pagã, como eu acabei dizendo, né, para os irmãos e para todos que estão aqui nesta noite, é uma cultura muito ativa, né? Então é difícil, e a gente sabe quando nós queremos, né, viver um evangelho de Cristo e estamos rodeados, né, por situações, estamos rodeados por pessoas, por culturas que nos impedem ali, né, que tentam nos tirar, né, da presença do Senhor em todo o tempo, todos os dias, né? O nosso coração, ele está em Deus, né? Nós temos a vontade de permanecer, só que as pessoas que estão à nossa volta, né, a forma como a gente vive, o lugar aonde a gente vive, né, faz com que a gente às vezes saia, né, do propósito do Senhor, e muitas vezes de forma natural, viu? Não é forçada. A trama do inimigo no mundo celestial é justamente te apresentar essas práticas, apresentar que você tem uma terra de oportunidades, uma terra onde você terá mais dinheiro, terá mais status, né? Terá oportunidades de riqueza, de grandeza ou de mudança de vida, mas pelo contrário. Esses locais fazem com que saiamos do propósito do Senhor. Porque, como eu disse, o propósito do Senhor é de nos fazer crescer. Só que muito tempo depois, esta igreja é uma igreja que ela é elogiada. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, quando foi no seu primeiro ato, quando ele estava preso, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve é para a igreja de Éfeso. E a carta não é exortando, a carta era dizendo que eles deveriam permanecer no amor de Cristo. As práticas e as renúncias do homem velho. E agora, a partir deste momento, né, vivendo uma vida lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, glória a Deus e aleluia. O apóstolo Paulo diz, eis que tudo se faz novo. O apóstolo Paulo os aconselha a permanecer no evangelho, buscando a palavra do Senhor, e eles permanecem firmes, e a igreja do Senhor cada vez mais ia se expandindo, crescendo em território, crescendo ali em números e membros, e é uma igreja fortalecida. Só que o tempo se passa. Muito tempo se passa. E aí a gente sabe que outras gerações, que as gerações futuras, elas começam a vir. E aí a gente percebe que o que esta cidade, as pessoas que estão nesta cidade começam a fazer? Começam a inserir festas
com culturas pagãs, com ritos pagãos, ritos à idolatria, mas de uma forma de te ludibriar, de uma forma que mostra para você que é somente uma festa, mostra para você que é somente um local aonde, se o seu coração é de Cristo, tudo bem. Mas qual é o problema então de ficar aqui? Quer dizer que só porque você é de Deus você não pode ficar neste lugar? Prestem atenção naquilo que o Espírito diz à sua igreja. O que nós temos que entender é que nós, como verdadeiros cristãos, por mais que a gente saiba que existe um local aonde possui outras culturas, aonde possui uma outra forma de vida, uma outra mentalidade, se ali não professa os mesmos princípios que os seus, a mesma cultura e aquilo que você acredita, você não tem que ficar. Glória a Deus e aleluia. Independente da situação, independente de quem são, se são pessoas do seu nível social, se são pessoas que estão ali à sua volta, você não tem que ficar. Sabe por quê? Porque de uma forma natural, você começará a se desviar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Os propósitos do Senhor começam a se desviar da sua vida de uma forma natural, não é forçada. Por isso que temos que estar sempre atentos, vigiando de dia e de noite, para que não caiamos em tentação. E de repente, por um deslize, a gente percebe que a gente já está num emaranhado de situações, né? Emaranhado de situações que nos tiram da presença do Senhor. Se você está dentro de um ambiente de trabalho, da qual esse ambiente é tóxico, não é para você. Se você está vendo que ali praticam outras culturas, outras situações, você tem que entender, realmente vale a pena por causa de dinheiro, por causa de status ou por causa de uma promessa de crescimento? Já parou para perguntar se realmente é ali que Deus quer que você esteja? O Espírito Santo de Deus, ele convence. E aí, muito tempo depois, o povo de Éfeso começa a desfalecer. O povo de Éfeso, os cristãos que estavam nesta cidade, porque viviam ali de uma mordomia, de um status natural, gente, natural, porque eles estavam ali numa metrópole, eles estavam ali num estado riquíssimo, com pessoas ali, com culturas, né, alta, com alto poder aquisitivo financeiro. Só que as práticas, né, de deleites e de desfrutes já começaram a ficar em desacordo com a palavra do Senhor. E quando o apóstolo João, ele está na ilha de Pátimos, ali preso, encarcerado, perseguido pelo evangelho de Jesus, o Espírito Santo de Deus, Cristo ali naquele momento diz a ele, né, faz a promessa, fala com ele, porque ele não permaneceria ali naquele lugar preso, porque o propósito sobre a vida dele ainda não havia se cumprido. E quem fecha a porta na sua vida é Jesus Cristo, não é o homem. Não é o homem que fecha, não é o homem que sentencia, não é o homem que julga. É Jesus Cristo que te justifica. É Jesus Cristo que fecha a porta quando ele achar que deve ser fechada. Glória a Deus e aleluia. E isso aconteceu na vida do apóstolo João. Aos olhos humanos, aquela prisão era o fim. Só que o próprio Jesus se apresenta a ele. Vamos, levante-se. A obra está aqui te esperando. Não se preocupe com esta prisão. Não se preocupe com as situações de vergonha, de humilhação, de açoites por causa da minha palavra, porque você está sendo perseguido por causa da minha palavra. Por opressões, porque você resolveu viver como um cristão, como uma pessoa que me segue, que me serve. E tem o coração rendido a mim, porque tu tens de mim. O Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite. A palavra do Senhor, ela nos exorta. E ele diz, levante-se, João, e escreva as cartas que eu tenho para dizer. Aquilo que eu tenho para dizer para a minha igreja. E a primeira carta, da qual aqui o apóstolo João ele escreve, é para a igreja de Éfeso. E o Senhor, muito sabiamente, porque ele é o único, né? É o ontem, é o hoje e será eternamente, glória a Deus e aleluia. Na sua sabedoria,
Ele diz ali ao apóstolo João: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. O que Jesus está dizendo? Eu te conheço. Status. Fala que tem de mim, mas quando abre a boca ou toma as atitudes, não mostra que verdadeiramente é um cristão que vive de acordo com a minha palavra. O seu marido não sabe o que você faz. A sua esposa não sabe o que você faz. O seu patrão não sabe o que você faz. Mas Cristo sabe as suas atitudes. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu te formei. Você está vivo por misericórdia de mim. Então não adianta, porque aqui estamos diante daquele que está dizendo: conheço as tuas obras, glória a Deus e aleluia. Eu sei quem você é. Diante de Jesus Cristo não existe status. Diante de Jesus Cristo não existe palavras contrárias, desculpas. Não existe desculpas. Não existe uma forma que eu posso viver de acordo aí me mostrando para a sociedade quem eu não sou. Condutas, a minha boca fala, mas o meu coração, quem conhece sou eu, Jesus Cristo está dizendo. Eu conheço as suas obras. E olha o que ele fala. Conheço também o seu trabalho árduo e a sua perseverança, glória a Deus e aleluia. Vivemos, irmãos, uma vida em Cristo Jesus e sabemos que não é fácil. É difícil. No meio de tantas tribulações, como eu disse, no meio desse mundo, né, aonde a rede social tenta tirar de nós o tempo, né, o foco de viver e de estudar a palavra do Senhor. O mundo, o nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, a opressão que a gente vive dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da própria igreja de Cristo hoje. E você está aqui perseverando. E você está aqui lutando. Nesta quarta-feira podia estar fazendo outra coisa, mas não, está aqui ouvindo a voz do Senhor. Nesta quarta-feira podia estar desfrutando de um descanso, mas não. Resolveu dizer não. E eu te conheço, o Espírito Santo de Deus está dizendo nesta noite. Conheço o seu trabalho. Não é fácil. Eu conheço a sua vida, a sua conduta. E é árduo, é difícil. Vejo a sua perseverança em se manter na posição de verdadeiro adorador. Vejo a sua perseverança de estar aqui. Conheço as tuas obras, conheço a sua perseverança. E ele ainda diz, olha aqui o que diz, no 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Oh, aleluia! Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para a sua igreja nesta noite. Conheço e sei o tanto que você suporta, o tanto que você sofre, por querer manter o meu nome em ti, por querer morrer a cada dia, para que o meu nome venha a ser glorificado através da sua vida, para que as suas condutas, as suas práticas venham viver e venham ver, que todos possam ver a imagem e semelhança de Cristo Jesus em você. Eu conheço, eu vejo. Não se preocupa, porque eu estou vendo. Estou vendo a sua conduta. Estou vendo a sua perseverança. Estou vendo as suas atitudes. Eu conheço as tuas obras. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas olha o que o Espírito Santo de Deus diz para nós nesta noite. Uma advertência. Mas você abandonou o primeiro amor. Eu te conheço. Eu sei a sua perseverança, mas você tem abandonado o primeiro amor. E sabe como a gente abandona o primeiro amor? É o dia a dia. São as dores do dia a dia. São as frustrações do dia a dia. A palavra atravessada, o negócio que não deu certo, de repente o projeto que não foi para frente, os sonhos que nós temos dentro do nosso coração e de repente eles ainda não aconteceram. E o dia passa, e o outro dia passa,
e de repente a opressão acontece, de repente o diagnóstico ele vem. A opressão, a depressão, a ansiedade, as síndromes do mundo de hoje. Tudo isso. Pensamentos acelerados, a falta de dinheiro, a falta de recursos para que a gente mantenha pelo menos o mínimo, o básico para a nossa família. E tudo isso vem. Para quê? Para nos tirar do primeiro amor. Nos tirar do primeiro amor. E é isso o que Cristo diz para a igreja de Éfeso e diz para a igreja nesta noite. Eu conheço as tuas obras e sei o tanto que você persevera. Mas sabe o que acontece? Você está perdendo o primeiro amor. Você está deixando o primeiro amor para trás. Por causa de todas estas situações que estão acontecendo com você. E aí o que Deus, o Espírito Santo de Deus diz àquela igreja e diz para mim e para você nesta noite. Lembre-se da onde você veio. Lembre-se de onde eu te tirei. Lembre-se da onde você saiu. Você está abandonando o primeiro amor. Mas lembre-se, é uma advertência que o Espírito Santo de Deus diz à sua igreja. Assim como disse aqui, para a carta ao povo de Éfeso, aos cristãos que estavam em Éfeso. Vocês estão abandonando o primeiro amor. Lembre-se da onde vocês vieram, de onde vocês vieram, e arrependam-se e volte a praticar as obras do princípio. Glória a Deus e aleluia. Esta foi a advertência que o Senhor dá à sua igreja. Olha aqui, para que não fique somente nas minhas palavras, a partir do verso 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Oh, meu Deus, olha o que Jesus Cristo diz. Ele adverte. Ele está aqui, irmãos, para poder nos dizer. Conheço você. Eu sei o tanto que você tem perseverado. Eu sei o tanto que você tem sofrido por amor a mim. Por me buscar. Por querer se manter na posição de um servo verdadeiro adorador. Mas não deixe que o seu primeiro amor se esfrie. Não deixe que as situações que estão acontecendo na sua vida hoje tirem de você a minha presença. Glória a Deus e aleluia. Tirem de você a oportunidade de me glorificar, de ter um coração leve, um coração disposto a servir, um coração disposto a buscar, a trabalhar para a minha obra. E esta é a palavra do Senhor. Quer uma motivação para permanecer na presença do Senhor? Lembre-se de onde Deus te tirou. Se você não consegue encontrar forças, lembre-se de onde Deus te tirou e tudo que Deus fez para a sua vida até o dia de hoje. Glória a Deus e aleluia. Vale a pena ficar desta forma prostrado, frio, abatido, apático? O Senhor te trouxe até aqui, Ele te livrou, Ele te salvou, salvou os teus. Não permitiu com que a porta se fechasse. Aquele que foi, voltou. O seu filho cresce na minha presença, porque tem de mim. Eu cuido dos caminhos, eu cuido da tua saúde, eu cuido da tua vida, eu cuido de ti. Porque você é obra minha. Volte-se a praticar novamente a minha adoração, o exercício da adoração, para que o primeiro amor volte novamente. Para que as práticas do primeiro amor volte novamente para a sua vida e você venha ser cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da graça e da presença do Espírito Santo de Deus. E esta foi a carta de Éfeso. Esta foi a carta que o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, através desta inspiração, pediu, ordenou ali para que o apóstolo João escrevesse para aquela igreja naquele momento. Diga à minha igreja, João, escreve, João, entrega, João, esta carta à minha igreja. Diga a eles que eu conheço, eu vejo a perseverança, eu vejo o que eles têm de mim.
Mas eu estou vendo que não é fácil, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo humilhados. A situação não está fácil para eles, eu estou vendo. Mas eu conheço a obra das suas mãos. E peça para eles, diga, advirta. Faça esta advertência. Que eles estão abandonando o primeiro amor por causa dessas situações de opressão. Por causa do dia a dia, as rotinas, os pequenos hábitos, as pequenas distrações estão tirando eles da prática do primeiro amor. Advirta-os, para que eles se lembrem da onde eu os tirei, glória a Deus e aleluia. E que eles voltem novamente à prática, ao exercício da adoração. E tenham a certeza que eu estarei com eles. E olha como ele fecha esta carta, e a gente já está finalizando. Olha a promessa do Senhor para aquela igreja, para Éfeso e para nossas vidas a partir do dia de hoje. No dia de hoje, Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou aleluia. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oh, meu Deus. Glória a Deus e aleluia. Não é em vão, irmãos. Não é em vão. Não será em vão. O teu sofrimento não será em vão. Esta humilhação não será em vão. Esta sua dor não será em vão. Esta sua pouca força, esta situação que você se encontra hoje, está passando neste momento, não será em vão. Permaneça de boca calada. Apenas ore. Conte para mim os teus problemas. Você tem a oportunidade de se entregar. Eu estou aqui ouvindo o que você tem para me dizer. Entregue para mim os teus problemas, as tuas aflições. Desabafe comigo, eu estou aqui. Volte-se novamente a me adorar, louvar e exaltar e bendizer o santo nome, o meu santo nome. Abra a Bíblia, se encha das minhas promessas para a sua vida e lembre-se das promessas que eu tenho para você. Porque as promessas foi o Espírito Santo de Deus quem disse. As promessas foram o Espírito Santo de Deus que fizeram para a sua vida, não foi homem. Então esse momento de frustração, esse momento de decepção, esse momento de frieza, não é Deus que o provocou, porque Deus, ele sabe de todas as coisas e ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus e aleluia. Essas situações que acontecem na nossa vida, a opressão que vem na nossa vida, é somente para tentar ludibriar o nosso coração. E que por um segundo ali de tempo, às vezes a gente acha que não estamos ou andando nos caminhos do Senhor, ou que o Senhor não fala mais conosco, ou tenta colocar dentro de nós a dúvida para que a gente mude o foco. E muitas vezes estamos ali no caminho da promessa e aí com um momento de atitude das nossas próprias mãos, decisões nossas, humanas, nos tiram da presença, nos tiram do caminho, do propósito daquilo que Deus tinha para a minha vida e para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus, ele diz e ele fecha, e eu também fecho nesta noite, dizendo à sua igreja, assim como ele disse para a igreja de Éfeso, ao vencedor, aquele que permanecer fiel até o fim, aquele que dizer não a práticas mundanas, aquele que todos os dias resolver matar a sua carne e dizer sim ao que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida. Quando você renuncia às suas renúncias, à sua pouca força, se você permanecer perseverando em me buscar, em viver a sua vida de acordo com o meu evangelho, viver a sua vida de acordo com os meus ensinamentos, assim diz o Senhor, a você, a ti, glória a Deus e aleluia, darei a vitória. Oh, meu Deus, aleluia! Darei a você a vitória. Darei a você a oportunidade de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vale a pena, irmãos, ou não vale a pena?
O Senhor, Ele é fiel, o Senhor é poderoso, é bondoso, é amoroso. E cremos no poder e na graça do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos, por esta palavra. Amém por esta palavra. E aqueles que estão aqui junto comigo e ficaram até o fim. Aleluia. É isto que o Senhor tem para as nossas vidas. O deleite, a vitória, a graça, o descanso, a entrega. Os papéis assinados, contratos fechados, portas abertas, a cura, a libertação. Porque este é o Deus da qual servimos. Aquele que permanecer fiel, Ele também é fiel. Ele nos fortalece, Ele cuida de nós, Ele traz à existência aquilo que não existe, porque este é o Deus que nós servimos, é um Deus de maravilha, onipresente, onisciente, onipotente, um Deus que entrega para nossas vidas aquilo que pedimos. Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer com que vivamos bem, em paz, prosperidade. Mesmo diante de tantas situações, todo aquele que permanecer firme não será em vão. O Senhor libertará. Aquele que permanecer firme e fiel receberá a vitória e terá o direito. Olha o que a palavra do Senhor diz na sua palavra. Olha o que o Senhor diz através da sua palavra. E terá o direito de ser chamado de vencedor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Glória a Deus e aleluia. E esta é a palavra do Senhor. E teremos o direito, irmãos. Jesus Cristo nos entregará a vitória. E iremos comer do fruto da árvore da vida eterna, da qual teremos a liberdade. Não existirá mais dor, mais tristeza, mais opressão, mais luto, mais humilhação, mais dissolação, mais opressão, nada. Não haverá mais nada. Somente alegria. Somente alegria. Somente motivos para agradecer. Não haverá mais tristeza nem dor. Pelo contrário, teremos a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida, mas viver uma vida eterna com Cristo Jesus, porque Ele prometeu à sua igreja, Ele prometeu e Ele cumprirá. Então só permaneça firme e exercite, pratique todos os dias a prática do primeiro amor, porque este é o Deus que servimos. Amém? Como eu disse para os irmãos, né? Homens comuns, mulheres comuns, assim como eu e você, vivendo o extraordinário de Deus. Oh, meu Deus, pelo menos a igreja de Éfeso nós finalizamos hoje. Na próxima, né, nós começamos aí com a próxima igreja, glória a Deus e aleluia. E esta é a palavra do Senhor. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que eu acabei passando um pouquinho do horário, mas foi por um bom motivo, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês cresçam e que possamos crescer, né, juntos, na graça e na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos deste de poder ouvir um pouco da sua palavra, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Recebemos, ó Deus, a tua graça, recebemos a tua promessa, recebemos a tua exortação, a tua advertência, recebemos sobre o nosso coração, porque sabemos que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Que os teus planos e os teus projetos sejam também os nossos planos e os nossos projetos. Guarda, Senhor, a nossa vida, guarda a nossa casa, os nossos parentes, os nossos bens. Tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas está sendo entregue em teu altar. Com a certeza, Pai amado, que o Senhor está guardando, está zelando. Traga cura, traga restauração, traga restituição, a alegria, Pai amado, no coração. Porque sabemos que te servimos a um Deus vivo, fiel, capaz de transformar o rumo e de transformar a história das nossas vidas. Então nos ajude, nos dê força, nos dê graça e sabedoria para cada dia aprendermos da tua palavra e tomarmos as decisões assertivas de permanecer no teu caminho. Permaneça conosco, muito obrigada pela tua presença. Espírito Santo de Deus, obrigada. E obrigada, gente, pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Cleusa, Gel, Sérgio, obrigada mesmo por todos vocês estarem aqui. Irmã Miriam, que Deus te abençoe. Rô, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês.
Muito obrigada, viu, gente? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. E aí nós vamos estudar a segunda igreja, né, que está escrita aí nas cartas do Apocalipse. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?